Eu ainda consigo ver aqueles olhos, brilhando no escuro, me cercando por todos os lados. Eram dezenas, talvez centenas. Não eram olhos de lobos comuns, eram maiores, famintos, e todos estavam fixos em mim. Se você estivesse no meu lugar, teria corrido, mas eu não podia. Eu era o guardião. Meu nome é Miguel Antunes, tenho 42 anos. Depois de anos servindo como militar, voltei para a terra onde nasci, nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Quem nunca respirou o ar daqui, não entende o que é a sensação de viver nesse lugar. O frio corta a pele logo ao amanhecer. A névoa cobre as copas das araucárias, escondendo o sol como se o dia não quisesse nascer. O cheiro de terra molhada se mistura com o de lenha queimando nas casas dos vizinhos, e o vento traz consigo sons que nem sempre dá para explicar. Quando meu pai morreu, decidi retornar para a casa da família. O casarão ficava isolado, no alto de um morro. Era grande, mas maltratado pelo tempo. Paredes brancas descascadas, telhado coberto por musgo, janelas que rangiam a cada rajada de vento. Do alpendre, eu conseguia ver quilômetros de mata fechada, um mar verde que se estendia até onde a vista alcançava. Ali, o silêncio nunca era completo. Sempre havia um estalo de galho, um farfalhar de folhas ou um uivo distante. No início, achei que teria uma vida tranquila, cuidando da terra, plantando milho e feijão, vivendo longe do barulho da cidade. Mas logo percebi que a Mantiqueira guardava mais segredos do que eu estava preparado para enfrentar. Aliás, antes de eu seguir com essa história, que não é para qualquer um, se você gosta de lendas, mistérios e relatos que poucos têm coragem de compartilhar, inscreva-se no canal. Aqui você vai ouvir segredos que quase ninguém ousa contar. Voltando, na primeira semana fui visitar minha vizinha, Dona Hilda, uma senhora de 76 anos. Ela morava sozinha em uma casa de madeira antiga, toda decorada com cortinas de crochê e santos em cada canto. A mesa estava posta com café forte, bolo de fubá, biscoitos de polvilho. O cheiro doce da canela se espalhava pela sala. "Você voltou na hora errada, Miguel", disse ela, com os olhos semicerrados, como se avaliasse cada palavra que saía da própria boca. "Como assim, hora errada?" perguntei. Ela não respondeu de imediato. Olhou para uma fotografia antiga na parede, onde um grupo de homens posava diante de um casarão, todos com expressões sérias, como se o fotógrafo tivesse capturado um segredo. Depois, voltou-se para mim. "A serra não dorme mais tranquila. A lua anda chamando coisas que deveriam continuar enterradas." Engoli seco, cresci ouvindo histórias sobre lobisomens, espíritos de soldados da Revolução de 32 e até sobre criaturas que guardavam as grutas da Mantiqueira. Mas nunca levei nada disso muito a sério. Para mim, eram apenas lendas que os velhos usavam para assustar os mais jovens. Naquela noite, sentado na varanda da minha casa, percebi que havia algo diferente no ar. A lua cheia surgiu enorme, iluminando o vale como se fosse dia. O frio ficou mais intenso, e então veio o som, um uivo, longo, profundo, diferente de tudo o que já tinha ouvido. Não era o uivo de um lobo comum, nem de um cachorro do mato. Havia algo humano naquele grito. Algo que fez meu sangue gelar. Levantei-me de imediato e peguei a velha espingarda que herdara de meu pai. O metal frio da arma parecia vibrar em minhas mãos, como se pressentisse o perigo. Fui até a beira do quintal. O capim alto se movia, como se algo grande passasse por ali. E então eu vi 2 olhos amarelados, brilhando no escuro, fixos em mim. Não piscavam, não tremiam, apenas me observavam. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Até o vento parou. Então, outros olhos surgiram. Primeiro 2, depois 4, depois 6. Quando me dei conta, havia uma dezena deles, espalhados entre as sombras da mata, todos me olhando. Meu coração disparou. Lembrei-me do que Dona Hilda havia dito naquela manhã. A serra não dorme mais tranquila.
Os olhos desapareceram tão rápido quanto surgiram, mas o som de passos pesados ainda ecoava entre as árvores. Passei a noite em claro, a arma no colo, observando cada canto da varanda. E pela primeira vez, desde que voltei para a Mantiqueira, senti que talvez o título de Guardião da Serra, que alguns vizinhos usavam para se referir a mim, não fosse apenas uma brincadeira. Talvez fosse um aviso. Na manhã seguinte, voltei à casa de Dona Hilda. Precisava de respostas. Ela me recebeu com o mesmo olhar carregado de segredos. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela colocou uma mão firme sobre a minha e disse: eles voltaram. A alcateia da lua cheia. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem são eles, Dona Hilda? Perguntei, tentando manter a calma. Ela suspirou fundo. Não são apenas lobos. São homens e mulheres que venderam a alma à lua. Aqui, na Mantiqueira, sempre houve guardiões. Seu pai era um deles. Agora, parece que chegou a sua vez. As palavras de Dona Hilda ecoaram na minha mente por dias. Eles voltaram. A alcateia da lua cheia. Voltei para casa naquela manhã com um peso no peito. O sol mal conseguia atravessar a névoa que cobria as montanhas. O frio era úmido, grudava na pele e parecia infiltrar-se nos ossos. Enquanto caminhava pela estrada de terra, meus olhos não paravam de percorrer os cantos da mata. A cada estalo de galho, a cada sombra que se movia, meu corpo se armava como se estivesse de volta em combate. A casa da família me esperava silenciosa, com suas janelas rangendo ao vento. Mas havia algo diferente naquela manhã. O portão estava entreaberto. Lembrei-me bem de tê-lo trancado na noite anterior. Empunhei a espingarda e avancei devagar. A grama alta do quintal estava amassada, como se algo pesado tivesse passado por ali. No terreiro, encontrei marcas profundas no chão de terra batida. Pegadas que pareciam humanas, mas eram maiores, desproporcionais. Os dedos terminavam em garras afiadas, que haviam deixado riscos fundos no barro úmido. Meu coração disparou. A alcateia não era apenas uma história de velha. Eles estavam aqui. Entrei na casa com cautela. O cheiro de madeira antiga se misturava a outro aroma mais forte. Ferro, sangue. Segui o rastro até o galinheiro nos fundos. O portão estava arrombado. Galinhas espalhadas pelo terreiro, penas voando pelo chão. E lá dentro, um silêncio fúnebre. Apenas o cheiro metálico da morte. Encontrei 3 aves mortas, dilaceradas, como se algo tivesse rasgado seus corpos com brutalidade. Mas o que me deixou mais inquieto foi perceber que não haviam comido a carne. Era como se aquilo fosse apenas um aviso. Naquela noite, voltei para a varanda. A lua já despontava, redonda e brilhante. O frio aumentava à medida que a escuridão tomava conta da serra. O silêncio parecia denso, quase palpável. Então vieram os sons. Primeiro, passos arrastados entre as árvores. Depois, estalos de galhos quebrando. E, por fim, o uivo. Dessa vez, não era apenas um, eram vários, vindos de direções diferentes. Um coro macabro que fazia o chão vibrar. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo e apertei o cabo da espingarda. De repente ouvi um baque seco atrás da casa. Corri até a lateral e meus olhos captaram uma sombra fugindo em disparada pelo mato. Não era apenas um lobo. Era grande demais. Erguia-se quase como um homem, mas com um corpo disforme, peludo, músculos tensos. A criatura parou por um instante à beira da mata e virou-se para mim. Os olhos amarelados brilharam à luz da lua. E então ela sorriu. Sim, sorriu, mostrando presas longas e afiadas. O sangue gelou em minhas veias. No dia seguinte voltei até Dona Hilda. Precisava entender. Ela me recebeu com o mesmo olhar carregado de segredos. Quando contei o que havia visto, não pareceu surpresa. Apenas fez o sinal da cruz e disse: "Eu avisei, Miguel. A alcateia nunca mata de imediato. Primeiro eles rondam, testam sua coragem. Querem saber se você é digno de enfrentá-los." Fiquei em silêncio por alguns instantes, sentindo o peso das palavras dela. E por que eu? Por que não atacam outro?
Ela suspirou fundo, os olhos marejados. Porque você é filho de seu pai, e ele foi o último guardião. Naquele momento, uma lembrança antiga me veio à mente. Eu era apenas um menino quando vi meu pai sair armado, numa noite de lua cheia. Lembro-me do barulho dos cães latindo, do cheiro de fumaça, dos gritos abafados na mata. Ele voltou de madrugada, sujo de sangue, mas nunca explicou o que tinha acontecido. Agora tudo fazia sentido. Meu pai havia enfrentado a alcateia e, de alguma forma, seu fardo havia passado para mim. Nos dias seguintes, comecei a notar sinais por toda parte. Árvores arranhadas por garras enormes, ossos de animais espalhados em clareiras. E à noite, aqueles olhos amarelados me observando da escuridão. Mas o que mais me assustou aconteceu na terceira noite. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi um barulho de unhas arranhando a madeira. Vinha da janela do meu quarto. Levantei devagar, com a respiração presa no peito. As cortinas balançavam com o vento, e por um instante pensei estar imaginando coisas. Mas então vi. Uma mão enorme, peluda, com garras afiadas, se apoiava no parapeito da janela. Logo em seguida, um rosto surgiu na fresta. Olhos brilhantes, dentes pontiagudos e aquele mesmo sorriso macabro. Antes que eu pudesse atirar, a criatura recuou e desapareceu na escuridão. Corri para fora, a espingarda firme nas mãos. A lua iluminava o quintal e o vento trazia o cheiro forte de carne podre. Foi quando percebi, eu não estava sozinho. Os olhos estavam lá de novo, não 2, não 4. Mas dezenas, cercando a casa por todos os lados. Um círculo de predadores silenciosos, aguardando apenas o momento certo para atacar. Meu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Respirei fundo, ergui a espingarda e me preparei. Eu sabia que aquela noite não terminaria em paz. Os olhos cercavam a casa. Eram dezenas, refletindo a luz da lua cheia como brasas vivas. O ar estava pesado, denso, carregado de um cheiro forte de terra e sangue. O vento que descia da serra assobiava pelas frestas da casa, e cada ruído parecia anunciar o ataque iminente. Apertei a espingarda contra o peito e senti minhas mãos tremerem, mas não era medo comum. Era a certeza de que aquela noite decidiria meu destino. Do meio da mata, um uivo ecoou, longo, profundo, diferente dos outros. Os olhos à minha volta pareceram se curvar a ele, como se reconhecessem um comando. Eu sabia, no fundo, que aquele era o Alfa, o líder da alcateia. De repente, o silêncio foi quebrado. Galhos se partiram, passos pesados correram pelo mato, e então o primeiro deles saltou contra mim. Era enorme, o corpo coberto de pelos negros, músculos pulsando sob a pele, o rosto uma mistura grotesca de lobo e homem. Seus dentes brilharam antes de morder o ar, a centímetros do meu ombro. Atirei. O disparo ecoou pelo vale. A criatura cambaleou para trás, mas não caiu. O tiro apenas o atrasou. O uivo de dor que ele soltou fez os outros avançarem. Corri para dentro de casa, bati a porta e empurrei o móvel mais pesado contra ela. Mas as garras já arranhavam a madeira, riscando-a como se fosse papel. O som era ensurdecedor, como unhas em uma lousa. Subi até o sótão em busca de algo que pudesse me ajudar. Entre as coisas antigas do meu pai, encontrei uma caixa de madeira trancada. O cadeado estava enferrujado, mas com um golpe consegui arrombá-lo. Dentro havia um caderno surrado, uma faca de lâmina prateada e várias munições envoltas em pano. No caderno, meu pai havia deixado anotações. As letras tremidas revelavam noites como aquela. Somente prata pode deter a alcateia. Corri de volta e carreguei a espingarda com as balas prateadas. Mal terminei quando uma das janelas estourou. Um dos monstros atravessou o vidro e caiu na sala, rugindo. Seus olhos amarelados me fixaram com fome. Apontei a arma e atirei. Desta vez, a bala atravessou seu peito e o corpo caiu pesadamente no chão, espalhando sangue negro pelo assoalho. Lá fora, o coro de uivos se intensificou. Não havia mais como negar. Eles sabiam que eu estava preparado, e isso os enfurecia.
As batidas contra a porta ficaram mais fortes. As paredes tremeram. Olhei para o corpo da criatura aos meus pés e percebi que aquela era apenas a primeira. A alcateia inteira viria atrás de mim. Foi então que ouvi uma batida na porta dos fundos. Não era violenta. 3 toques secos, espaçados, quase um sinal. Engatilhei a arma e me aproximei com o coração disparado. Abri devagar e lá estava Dona Hilda. O rosto iluminado pela lua, os olhos mais sérios do que nunca. Você não pode enfrentar todos sozinho, Miguel, mas também não pode fugir. Seu pai sabia disso. E agora chegou a sua vez. Ela me entregou um medalhão antigo, com o símbolo de uma lua gravada. Isso pertence à linhagem dos guardiões. Protege, mas também prende você ao fardo. Está disposto? Antes que eu pudesse responder, outro estrondo sacudiu a casa. A alcateia estava quebrando as paredes. Dona Hilda me fitou com firmeza e completou. Eles não querem apenas sua vida, Miguel. Querem sua alma. Naquele instante, senti o peso do destino cair sobre mim. Eu não era apenas um homem tentando sobreviver. Eu era o novo guardião da Serra da Mantiqueira. O som da madeira se partindo me arrancou dos pensamentos. A alcateia avançava. A noite apenas começava. E se você chegou até aqui, sabe que essa história está apenas começando. Então, inscreva-se para acompanhar o que vai acontecer na parte 2, porque o que virá será muito mais sombrio.